Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco inicia hoje a quarta viagem à América Latina. Chile e Peru são os países de destino para uma visita que tem, no encontro com os povos da Amazónia, o momento mais relevante. O convidado do programa Eclésia de hoje, o missionário irmão Bernardino Frutuoso, andou por lá durante 2 décadas e está hoje connosco para falar das pessoas e das regiões que o Papa vai encontrar. Irmão Bernardino, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Se quiséssemos definir, enfim, um ponto fundamental que fica na história desta visita, teríamos de referir esse encontro do Papa com os povos da Amazónia e a questão ecológica? Sim, eu penso que esse é um ponto fundamental da visita do Papa. De facto, ele visita Porto Maldonado, em português, Porto Maldonado em castelhano. É uma região que faz fronteira com a Bolívia e com o Brasil e onde os povos amazónicos vivem sobretudo. Por isso o Papa vai se encontrar não só com peruanos, mas também com sei que fizeram o convite para que participem os povos, porque eles são povos irmãos, estão ali na fronteira. As fronteiras não se percebem. Não se percebem como nós, não é? Claro. Eles têm umas fronteiras mais culturais que físicas, como nós fizemos depois posteriormente. Então será um encontro, digamos, americano e que de alguma maneira nos faz recordar também este sínodo que o Papa já convocou para a Amazónia e para a evangelização dos povos indígenas que vivem nessas regiões. Vai ter ali um relançamento esse sínodo? Eu penso que sim, será o ponto de partida, não é, deste sínodo. E no local, não é? E no local, que eu penso que uma das motivações que levou o Papa a ir lá é precisamente isso, que ele quer começar este trabalho de reflexão sobre a missão que se faz entre os povos indígenas e o papel que eles têm na Igreja e na sociedade dos povos latino-americanos. E porquê é premente essa questão? Porquê é que justifica um sínodo na Igreja Católica? Os povos indígenas, desafortunadamente, foram sempre povos mais marginalizados, não é? Seja por parte da Igreja, que não lhes deu muita atenção, também porque estavam em regiões um bocadinho difíceis de chegar, falavam e falam idiomas às vezes pouco compreensíveis ou difíceis de falar, ou de que os missionários que por lá chegaram pudessem comunicar o Evangelho com eficácia. Então, esse processo foi complicado. E também por ser povos da periferia, digamos assim, também dos países do Peru, ou do Chile, ou da Argentina, ou da Bolívia, foram sempre povos que estiveram nas margens das decisões políticas, das decisões sociais, onde não chega a saúde, onde não chega a educação, onde não chega uma promoção humana como se deve ter. Colocar esses povos no centro da reflexão na Igreja Católica é colocar também a sua cultura, a sua forma de viver, as suas causas, a forma como olham a natureza, também no centro de uma mundividência cristã. Sim, eu penso que esta cosmovisão dos povos indígenas, que tem a Mãe Terra como mãe nossa, não é? Mãe da humanidade, é uma visão que o Papa Francisco trouxe com a encíclica ecológica e que os povos indígenas vivem de uma maneira excelente e para nós são exemplo, modelo de como nós podemos viver em harmonia com a natureza sem explorá-la, mas numa relação de harmonia, em que recebemos e ao mesmo tempo respeitamos o meio ambiente. Então esse respeito pela ecologia, pelo meio ambiente, penso que é fundamental também para nós, numa época em que nós, sobretudo aqui na Europa, na América do Norte, também muito na Ásia, estamos com tendência a consumir muito mais que aquilo que necessitamos e a desperdiçar. Sem nos apercebermos das consequências. Exatamente, sem nos apercebermos que aquilo que nós fazemos à Terra a está, de alguma maneira, a destruir, ou está mesmo a destruí-la, não é? Isto dos efeitos e das mudanças climáticas, depois, ainda que alguns digam que cientificamente não está comprovado, eu penso que todos nós percebemos que estas cheias e estas secas que não são normais são já um vislumbre pequeno das mudanças que temos a ocorrer no planeta. Já falaremos do itinerário que o Papa vai fazer no Chile e no Peru. Antes gostava de que conhecêssemos o seu itinerário naqueles países.
Há quanto tempo e por onde andou na América Latina? Eu, na América Latina, estive primeiro na Colômbia, nos anos 92, anos difíceis de guerra, de guerrilhas e de guerras de narcotráfico, sobretudo. De Pablo Escobar, ainda nesses tempos, colocava bombas por aqui e por ali. E depois de estar uns anos na Colômbia, fui para o Peru. Cheguei ao Peru em 94, também tempos difíceis. Um país ainda sofria as consequências também da guerrilha de Sendero Luminoso. Nesse ano um ano antes tinha sido preso o Abimael Guzmán, que era o líder desta guerrilha, mas a guerrilha estava muito presente, as pessoas deslocadas eram milhares e todas elas a viver na grande cidade de Lima, uma cidade com quase 10 milhões de habitantes. Então, esse deslocamento do campo para a cidade, com todos os problemas que traz, não é? A falta de oportunidades, a falta de vivenda, a falta de trabalho. Então, as pessoas que iam construindo aqueles grandes bairros de lata. Ali nem podemos chamar bairros de lata, porque nem eram latas ali. Nem lata havia. As pessoas faziam as suas casas com plásticos e com esteiras, umas pequenas tecido com bambu e estes produtos mais de cana que eles faziam, as casinhas eram assim, nos grandes arenais de Lima. Lima é uma cidade grande que tem ali um microclima quase desértico, na costa pacífica, que nunca chove, e então as pessoas não necessitam de fazer casas muito edificadas assim solidamente, então faziam aquelas casinhas e ali viviam umas atrás das outras de uma maneira assim informal, milhões de pessoas, não é? Com todas as necessidades que adivinham desta situação, não é? Nós, os comunianos, tínhamos aí uma paróquia na periferia de Lima, em Chorrilhos, onde nós também fazíamos trabalho de promoção humana, com o que chamavam os refeitórios populares, onde as pessoas se reuniam para comer porque não tinham o que comer, onde havia a escola para as crianças, onde havia um centro de saúde, para que as pessoas pudessem ser evangelizadas e, ao mesmo tempo, ter uma possibilidade de desenvolvimento humano integrado. E, apesar de todas estas circunstâncias e dos grandes aglomerados populacionais em volta da capital, de que forma é que os povos mantiveram as suas tradições culturais, que nós vemos traduzidas nas músicas, nos trajes, etc.? Sempre. Os povos, sobretudo o peruano, que conheço melhor, também estive no Chile, mas conheço mais o peruano, são povos muito orgulhosos das suas culturas, das suas tradições, um povo muito religioso e que, de alguma maneira, soube misturar, ou, digamos assim, não gosto de falar de sincretismo, mas há, assim, uma adaptação das tradições dos povos ali autóctonos com as tradições católicas. Então são um povo muito, apesar das dificuldades, da guerra, dos sofrimentos, da miséria, um povo muito acolhedor, que partilha, e um povo muito alegre. Então a música, sobretudo de sopro e de cordas, é um tipo de música que existe sempre, e há festas todos os dias, né? Ao início até me incomodava um bocadinho aquela música, sempre, todo dia, qualquer motivo é bom para reunir-se, cantar e celebrar a vida, celebrar os dons que Deus lhes vai dando, apesar das dificuldades em que vivem. Então, é um povo muito alegre, com trajes, se vocês veem na televisão, de certeza, ou vemos visitar. Também algumas ruas por aqui, algumas ruas por aqui, que aqui não há, na Espanha vêm-se mais imigrantes, porque pelo idioma ajuda, com trajes muito coloridos, muito vermelhos, muito azuis, com muita cor, né? Que quer expressar também essa alegria de viver. E são, sobretudo, tradições culturais que aconteciam nos Andes. O Peru é um povo maioritariamente de ali, mas também houve estas misturas de europeus, de asiáticos e de africanos que vieram nos tempos da escravatura. Então, por exemplo, até na culinária há esta mistura de sabores, e nós dizíamos que há mistura de sabores e de sons, não é? Por exemplo, se o tambor se integrou, e nas zonas da costa onde está a população afrodescendente, integrou-se ao cavaquinho, que eles têm uma espécie de cavaquinho e fazem uma música misturada. E o que passou com a música, passou também com outras tradições culturais que se foram incorporando. Mas a grande maioria, claro, são as tradições dos Andes, não é? Que era a maioria das pessoas, e porque era uma cultura muito desenvolvida. O Império Inca, que tinha a sua sede em Machu Picchu, no Cusco, era um império
muito desenvolvido, que construíam com grandes edificações que alguns assemelham às pirâmides do Egito, não é? Em desenvolvimento. Então era um povo muito estruturado e com umas grandes tradições culturais que se foram mantendo, incluindo os valores humanos e a ética que eles ainda têm. Por exemplo, o de não roubar, o de respeitar o próximo, que não, são valores cristãos, mas que eles já tinham e têm presentes nas suas culturas. E que reminiscências permanecem desse Império Inca? Existem, evidentemente, agora há uma recuperação de toda esta cultura que, de alguma maneira... Com fins turísticos ou com fins para além turísticos. disso? Machu Picchu é um dos grandes centros que foi encontrado nos anos 50, mais ou menos. É um centro espiritual, digamos assim, de peregrinação, porque aí viviam, podemos dizer, uma espécie de religiosos da religião inca, da adoração ao sol, um lugar alto entre duas montanhas. O Machu Picchu significa a montanha pequena, que era o que está no meio de duas grandes. Então aí o povo celebrava a sua vida, a sua relação com o divino e as suas tradições religiosas e culturais e noutros sítios. Então, existem muitos destes lugares arqueológicos, muitos deles ainda meio escondidos, que vão encontrando de vez em quando, e depois existem outras culturas, que havia, por exemplo, as famosas linhas de Nazca, que era da cultura Nazca, que era contemporânea, mais na costa. São umas linhas que existem no deserto, que não se desfazem, não é? Pelo clima ali, e desde cima se vêem, há um macaquinho, há um estrolabo, uma coisa destas assim muito desenhadas que a gente vê por cima numas avionetas, quando vão os turistas, não é? Têm as ruínas no norte, em Trujillo, onde o Papa também vai estar em uma das locações que faz, que é mais 600 quilómetros ao norte de Lima. Aí existiam também estes povos que construíram muitos templos, sobretudo eram templos, né? Onde eles se relacionavam com a divindade. Que recursos existem e estão ao dispor dos povos na atualidade? Os povos, o Peru é um povo com muitos recursos, o solo tem muitos, não é? Petróleo é um dos, que não é o mais importante, mas tinham muito ouro e prata, não é? Os espanhóis, quando chegaram por ali, estavam à procura do ouro e da prata que traziam, porque viam estes desenhos dos incas com adornos de ouro. Cobre e zinco, têm também muitas minas. Estas minas agora, pois antes eram mais de exploração artesanal, digamos assim, infelizmente foram muitas delas concedidas nesta onda de desenvolvimento macroeconómica a empresas multinacionais dos Estados Unidos, do Canadá, algumas europeias, que estão a explorar estes recursos. O governo geralmente faz contratos com estas empresas, dizendo que estas vão investir na cultura dos povos, no cuidar do meio ambiente, nas escolas, no respeito também das tradições desses povos que habitam nessas regiões que estão sendo exploradas. Nem sempre é assim, não é? Eu recordo de caminhar naquelas alturas dos Andes e ver as lagoas que eram anteriormente bonitas e transparentes, contaminadas de químicos da extração do zinco, então ali, ou do carvão, que existe também, e da madeira. Depois têm também uma costa grande. Um dos grandes recursos é a agricultura. Os espárragos que nós agora também aqui costumamos comer, que não era tradição, produzem nesta zona de Trujillo, a gente vê quilómetros e quilómetros, o clima ajuda muito. E a pesca, tem um mar grande, todo o Pacífico, que ali está a banhar as costas peruanas, tem muito peixe em abundância, muito dele é utilizado para a alimentação, outro é industrializado e usa sobretudo para a farinha de peixe, que depois usam para os animais, para os frangos, por exemplo, frango com sabor a peixe, da farinha de peixe. Enfim, marcas deste povo e da sociedade que o Papa vai encontrar. E perguntava-lhe, o Papa começa a viagem pelo Chile, porquê escolhe o Papa estes dois países para a sua quarta viagem à América Latina? Eu penso porque são povos, de alguma maneira, irmãos, ainda que estiveram em guerras de fronteiras durante algum tempo, são povos que estão ali a fazer um caminho juntos, e o Papa, ao visitar os dois, um depois do outro, também
penso que quer mostrar esta relação harmoniosa que deve haver entre eles e também esta reconciliação que nem sempre existe entre esses povos. Há certas rivalidades, certos problemas ali que às vezes há entre os povos vizinhos, é normal. Então, houve guerras, a guerra entre o Peru e o Chile tem 200 anos, 150 anos, a última não é muito antiga. Então ainda há certas feridas entre os dois povos, então eu penso que esta visita aos dois países, de alguma maneira, pode querer indicar esta necessidade de construir um caminho em conjunto ali, aqueles dois povos que partilham a mesma cordilheira, os Andes, não é? E que têm as mesmas fontes. O Papa, com os seus 81 anos, faz quase meia volta ao mundo para esta visita que faz ao Chile e ao Peru. Que sinal dá também a toda a Igreja Católica ao deslocar-se para estas periferias, em relação a Roma, nomeadamente? Já sabemos que o Papa fala destas periferias, que ele diz que nós temos que ser a Igreja em saída e ir ao encontro destas periferias que são geográficas e que são culturais e existenciais. E ele, em todas as viagens, dá esse testemunho. Eu penso que o Papa consegue, nestas dificuldades que ele também tem já de caminhar, até de respirar alguma vez, né? Eu recordo agora quando esteve na Colômbia, que até golpeou a cabeça, porque foi ali aquele bairro pobre em Cartagena das Índias. E faz o mesmo agora no Peru e faz o mesmo no Chile, não é? Além das visitas estas mais oficiais, como o encontro em Porto Maldonado com os indígenas, ele depois vai visitar, mesmo aí em Porto Maldonado, vai visitar um lar de crianças desfavorecidas e faz esse tipo de encontro com as pessoas que são realmente os mais marginalizados, os mais pobres e os mais necessitados da alegria do Evangelho que ele quer levar. Acredito que são povos que não são estranhos ao Papa. Os contactos, quando era bispo e cardeal em Buenos Aires, são povos com os quais ele já contactou. O próprio irmão Bernardino teve a oportunidade desse contacto com o cardeal Bergoglio da altura? Sim, eu participei como jornalista, estava eu em Colômbia nesse tempo na conferência de Aparecida dos bispos de toda a América, que inclui também os de agora, também inclui os da América do Norte. Aí os bispos discutiram e encontraram-se ao início com o Papa Bento XVI, que estava em visita em 2009 aí ao Brasil, e depois entre eles 3 semanas de encontros para discutir a evangelização, ou nesse tempo falava-se da nova evangelização do continente americano. Daí saiu este lema, que agora o Papa Francisco também utiliza, dos discípulos missionários em Foi ele que o criou aí em 2009? Foi um dos, com o cardeal de Santiago, dizem que foram eles que um bocadinho pensaram nesta, tanto de ser a igreja em saída e a igreja constituída por discípulos missionários que são capazes de ir ao encontro dos mais pobres. Percebe aqui uma continuidade no ministério entre o cardeal da altura e o Papa da atualidade? Eu penso que sim. Quando a gente lê a alegria do Evangelho, muitas das referências e das inspirações encontram-se no documento este que eu estou a falar do Episcopado da Aparecida, da América Latina. E mesmo o seu estilo de papado, podemos dizer, apostólico, de pontificado, penso que não está distante do que era o seu ministério quando era arcebispo de Buenos Aires. É praticamente o mesmo. Ele que anda no autocarro, ele que vai pagar as contas, ele que quer uma casa simples, ele que se encontra com os pobres, que abre esta barbearia lá no Vaticano, esta casa para acolher os sem teto, os sem-abrigo. Então, é uma continuidade e não podíamos pensar que fosse de outra maneira. Não é? Não é um Papa que se fixa no poder da instituição, senão que é um Papa carismático que se sente, como ele diz, um servo que transmite amor e misericórdia àqueles que mais necessitam. Pessoalmente, a personalidade, referem muitas vezes que na Argentina o Papa era mais reservado, menos próximo das pessoas, contrariamente aos sinais que manifesta agora como Papa. No contato que teve com ele nessa reunião no Brasil, percebeu também essa diferença? Eu penso que o Papa não mudou. Eu penso que o que eu estava a dizer,
o caminho que ele fazia com o povo argentino e os cristãos de lá é o mesmo que ele está a fazer agora com todos os católicos, sendo As Papa. causas e os valores são os mesmos. As causas e os valores são os mesmos. E penso que ele transparece a mesma atitude, as mesmas aspirações nos seus gestos e nas suas palavras. Não é? Penso que não. Agora, é evidentemente que ele sente que o papel que está a cumprir é mais importante, não é? É uma voz não só do arcebispo de Buenos Aires, mas é a voz do Papa. E então penso que ele sente essa responsabilidade e ao mesmo tempo essa alegria de que Deus o tenha escolhido para fazer estas mudanças que a Igreja também necessita de conversão pastoral. Falámos a propósito desta visita do Papa ao Chile e ao Peru e terminava como começámos. Trata-se de iniciar esse tal sínodo para os povos da Amazónia, que esta viagem será o arranque de debates e dos trabalhos sinodais? Eu penso que sim, será um início que o Papa quer dar como a primeira pedra na construção deste terreno, deste edifício que vai ser o sínodo, e no qual, como já é tradição, não só neste sínodo, mas como no sínodo dos jovens ou no sínodo das famílias, os atores principais sejam as pessoas sobre quem é o sínodo. Em que este sínodo se vai realizar em Roma, que agora é tradição, não é? Não se faz lá na América Latina, na Amazónia, mas o Papa quer que eles que vivem ali e que sofrem estes problemas e que necessitam de ser evangelizados participem ativamente na realização deste sínodo. E cá estaremos para acompanhar na Eclésia, na Aleimar, e acredito que há muitos órgãos de comunicação que estão atentos a estes acontecimentos. Irmão Bernardino, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, onde falámos desta viagem do Papa ao Chile e ao Peru. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.